Capítulo 6. O que a árvore disse. Tristan Thorne estava sonhando. Estava numa macieira, espiando por uma janela para Victoria Forrester, que trocava de roupa. Quando ela tirou o vestido, revelando um enorme volume de anáguas, Tristan sentiu que o galho começava a ceder debaixo de seus pés, e então ele despencou pelo ar ao luar. Estava caindo dentro da lua, e a lua estava falando com ele. Por favor, murmurou a lua, com uma voz que fez com que ele se lembrasse um pouco da voz de sua mãe. Proteja, proteja minha filha. Eles pretendem lhe fazer mal. Já fiz de tudo que podia. E a lua lhe teria dito mais, e talvez tenha dito mesmo, mas ela se tornou o reflexo do luar na água, muito abaixo dele. E então ele se deu conta de uma pequena aranha que andava de um lado para o outro no seu rosto, de um estalido no pescoço, e ergueu então a mão para afastar a aranha com cuidado. Nesse momento, o sol da manhã apareceu a seus olhos e o mundo estava todo verde e dourado. Você estava sonhando, disse a voz de uma mulher jovem em algum lugar acima dele. A voz era delicada e tinha um sotaque estranho. Ele ouviu o farfalhar das folhas lá em cima na faia vermelha. Respondeu ele, com quem quer que estivesse na árvore. Andei sonhando. Eu também tive um sonho ontem à noite, disse a voz. No meu sonho, eu olhava para cima e conseguia ver a floresta inteira. E alguma coisa enorme estava passando por ela, e vinha se aproximando cada vez mais, e eu sabia o que era. De repente era parou de falar. E o que era? Perguntou Tristan. Tudo, disse ela. Era Pan. Quando eu era muito pequena, alguém, pode ser que tenha sido um esquilo, porque eles falam muito, ou uma pega, ou quem sabe um peixinho, me disse que Pan possuía toda a floresta. Bem, não que possuísse realmente, não que ele pudesse vender a floresta para outra pessoa, ou cercá-la com um muro, ou derrubar árvores, disse Tristan, querendo ajudar. Veio um silêncio, e ele se perguntou aonde a garota teria ido. Olá, olá? Houve um outro farfalhar de folhas lá no alto. Você não deveria dizer coisas desse tipo, disse ela. Peço desculpas, disse Tristan, sem saber ao certo por que motivo estava se desculpando. Mas você estava me contando que Pan possuía a floresta? É claro que possui, disse a voz. Não é difícil possuir uma coisa, ou tudo. Você só precisa saber que ela é sua e depois estar disposto a se apegar dela. Pan possuía a floresta, desse jeito. E no meu sonho ele vinha falar comigo. Você estava no meu sonho também, levando uma garota triste presa por uma corrente. Ela estava muito triste, tristíssima. Pan me mandou ajudar você. Me ajudar? O pedido me deixou com um calorzinho, toda formigando e mole por dentro, desde a ponta de minhas folhas até o íntimo de minhas raízes. Então acordei e lá estava você, dormindo, no sono solto com a cabeça junto ao meu tronco, roncando como um leitãozinho. Tristan coçou o nariz, parou de procurar por uma mulher nos galhos lá no alto da faia vermelha e olhou direto para a própria árvore. Você é uma árvore, disse Tristan, pondo o pensamento em palavras. Nem sempre fui uma árvore, disse a voz no farfalhar das folhas da faia. Um mago me transformou em árvore. E o que você era antes? Perguntou Tristan. Você acha que ele gosta de mim? Quem? Pan. Se você fosse o senhor da floresta, não daria uma tarefa para alguém, não lhes diria para dar toda a ajuda e socorro possível se não gostasse deles, não é mesmo? Bem, disse Tristan, mas antes que resolvesse qual era a resposta mais diplomática, a árvore já tinha falado. Uma ninfa. Eu era uma ninfa dos bosques, mas acabei sendo perseguida por um príncipe, não dos bons, do outro tipo. E, bem, seria de se imaginar que um príncipe, mesmo do tipo errado, compreendesse alguma coisa sobre limites, não é mesmo? Seria? É exatamente o que eu acho, mas ele não compreendia, e eu fiz algumas invocações enquanto fugia. E então, bum, virei árvore. O que você acha? Bem, disse Tristan, não sei como era como ninfa dos bosques, senhora, mas você é uma árvore magnífica. A árvore não deu resposta de pronto, mas fez um lindo barulhinho com as folhas. Eu era bem bonita como ninfa também, admitiu ela com ar recatado. Exatamente de que tipo de ajuda e socorro você está falando? Perguntou Tristan. Não que eu esteja me queixando, quer dizer, nesse momento preciso de toda a ajuda e socorro que conseguir, mas uma árvore não é necessariamente o lugar mais óbvio para procurar ajuda. Você não poderá vir comigo, nem me alimentar, nem trazer a estrela de volta para cá, nem nos despachar para a muralha, para que eu possa me encontrar com meu verdadeiro amor. Tenho certeza de que você cumpriria a missão de modo extraordinário se precisasse me proteger da chuva, caso chovesse, mas no momento não está chovendo. A árvore farfalhou. Por que você não me conta a sua história até agora? Perguntou ela, e deixe que eu julgue se posso ou não ser útil. Tristan ia começar a protestar,
Dava para ele sentir a estrela se afastando cada vez mais, à velocidade de um unicórnio a meio galope. E se tinha uma coisa pela qual ele não tinha tempo, era recitar as aventuras de sua vida até aquele dia. Foi quando se lembrou de que cada avanço que tinha conseguido em sua busca até então tinha se concretizado por meio da aceitação da ajuda de alguém que lhe oferecia. Por isso, ele se sentou no chão do bosque e contou à Faia Vermelha tudo o que lhe ocorreu. Falou do seu amor, puro e verdadeiro por Victoria Forrester, da promessa de lhe levar de volta a estrela caída, não qualquer estrela caída, mas aquela estrela que eles viram juntos no alto do morro de Itis, e de sua viagem pela Terra Encantada. Contou a árvore de suas peripécias, seu encontro com o homenzinho peludo e com o povo pequeno que roubou seu chapéu coco. Falou da vela mágica, das léguas que percorreu para chegar ao lado da estrela na clareira, do leão, do unicórnio e de como tinha perdido a estrela. Terminou a sua história e só se ouvia silêncio. As folhas acobreadas da árvore estremeceram de leve, como se com o sopro da árvore estremecesse, como se com o sopro de um vento suave, e depois mais forte, como se estivesse se aproximando de uma tempestade. E então as folhas formaram uma voz baixa e implacável. Se você a tivesse mantido acorrentada e ela tivesse conseguido escapar das correntes, nenhum poder no céu ou na terra jamais conseguiria ajudá-lo, nem se o grande Pan ou a própria Lady Sylvia que me pedissem ou implorassem, mas você soltou a corrente, e por isso vou ajudá-lo. Obrigado, disse Tristan. Vou lhe dizer 3 verdades. 2 vou lhe dizer agora, e a última é para quando você mais precisar. Caberá a você mesmo avaliar quando isso vai acontecer. Em primeiro lugar, a estrela está correndo enorme perigo. O que ocorre no meio de um bosque logo passa a ser do conhecimento geral, mesmo nos confins mais remotos, e as árvores falam com o vento, e o vento passa a informação adiante para o próximo bosque a que chegar. Há forças que querem lhe fazer mal, e pior do que isso, você precisa encontrá-la e protegê-la. Em segundo lugar, corre um caminho por essa floresta pouco depois daquele pinheiro. Eu poderia lhe contar histórias sobre aquele pinheiro que fariam enrubescer uma rocha, e daqui a alguns minutos uma carruagem vai passar por lá. Corra e não a perderá. E em terceiro lugar, estenda as mãos. Tristan as estendeu. De lá do alto, uma folha da cor de cobre veio caindo devagar, girando, deslizando e tombando. Ela pousou perfeitamente na palma da mão direita de Tristan. Pronto, disse a árvore, guarde-a bem, e escute o que ela tiver a dizer quando você se sentir que tem a maior necessidade. Agora a carruagem está quase chegando. Depressa, corra. Tristan apoiou a bolsa e correu, enquanto enfiava a folha no bolso da túnica. Através das árvores estava ouvindo as batidas dos cascos dos cavalos no chão. Sabia que não conseguiria alcançá-la a tempo. Tinha perdido a esperança, mas mesmo assim corria cada vez mais, até que tudo que conseguiu ouvir era seu coração batendo forte no peito e nos ouvidos, e o chiado do ar que sugava para dentro dos pulmões. Avançou com enorme esforço no meio das samambaias e chegou ao caminho no instante que a carruagem vinha descendo. Era uma carruagem negra, puxada por 4 cavalos negros como a noite, conduzido por um camarada descorado, numa longa túnica preta. Estava a 20 passos de Tristan. Ele ficou ali, procurando respirar, e depois tentou gritar, mas a garganta estava seca, e ele, sem fôlego. Sua voz saiu num sussurro seco como um grasnado. Tentou gritar, mas só conseguiu chiar. A carruagem passou sem reduzir a velocidade. Tristan sentou no chão e recuperou o fôlego. Depois, temendo pela estrela, voltou a se pôr de pé e seguiu, o mais rápido possível, pelo caminho da floresta. Não tinha andado mais que 10 minutos quando deparou com a carruagem negra. Um galho enorme, tão grande quanto algumas árvores, tinha caído de um carvalho sobre o caminho, bem diante dos cavalos, e o cocheiro, que era também o único ocupante da carruagem, estava tentando tirá-lo dali. Coisa incrível, disse o cocheiro, que usava uma longa túnica preta e que deveria ter quase 50 anos, pelos cálculos de Tristan. Não havia vento ou tempestade. O galho simplesmente caiu, apavorou os cavalos. Sua voz era grave e retumbante. Tristan e o cocheiro desatrelaram os cavalos e os amarraram ao galho do carvalho. Depois, os 2 homens empurraram enquanto os 4 cavalos puxaram, e juntos eles arrastaram o galho para o lado da trilha. Tristan agradeceu em silêncio ao carvalho cujo galho tinha caído, à Faia Vermelha, à Pan das florestas, e perguntou então ao cocheiro se lhe daria uma carona no percurso através da floresta. Não levo passageiros, disse o homem, esfregando o queixo barbudo. É claro, respondeu Tristan, mas sem minha ajuda você ainda estaria preso aqui. Sem dúvida foi a providência que o enviou a mim, da mesma forma que a providência me enviou a você.
Não o farei sair de seu caminho, e pode ser que volte a ocorrer alguma situação em que você se alegre de dispor de minha ajuda. O cocheiro examinou Tristan da cabeça aos pés, depois enfiou a mão na bolsa de veludo pendurada em seu cinto ali e tirou um punhado de peças quadradas de granito vermelho. Apanhe uma, disse ele a Tristan. Tristan apanhou uma peça e mostrou o símbolo entalhado nela para o homem. Foi tudo que o condutor disse. Pegue outra. Tristan obedeceu. Mais outra. O homem esfregou o queixo mais uma vez. Você pode vir comigo. As runas parecem ter certeza disso, apesar de que haverá perigo, mas talvez encontraremos mais galhos caídos a serem removidos. Você pode se sentar aqui em cima comigo, se quiser, ao lado do assento do cocheiro e me fazer companhia. É esquisito, observou Tristan quando subiu até o banco do cocheiro, mas, na primeira vez que olhou de relance para o interior da carruagem, imaginou ter visto 5 senhores descorados, todos em trajes cinzentos, olhando com tristeza para ele ali fora. Mas, da vez seguinte que olhou, não havia absolutamente ninguém ali. A carruagem seguiu chacoalhando e retumbando pelo caminho coberto de grama. Por baixo de um dossel de folhas verdes e douradas, Tristan estava preocupado com a estrela. Ela podia ser mal-humorada, pensou, mas tinha uma justificativa, afinal de contas. Esperava que ele conseguisse não se meter em nenhuma encrenca até que ele alcançasse. Havia quem dissesse que a cordilheira negra e cinza que corria como um espinhaço de norte a sul por aquela parte da terra encantada tinha sido um gigante, que cresceu tanto e ficou tão pesado que um dia, exausto do simples esforço de se movimentar e viver, tinha se esticado na planície, caindo num sono tão profundo de séculos que se passavam entre os batimentos de seu coração. Isso teria acontecido muito tempo atrás, se é que realmente aconteceu, na primeira era do mundo, quando tudo era pedra e fogo, água e vento, e restavam poucos ainda com vida para denunciar a mentira, se realmente não fosse verdade. Mesmo assim, verdade ou não, os 4 grandes picos da cordilheira eram chamados de Monte Cabeça, Monte Ombros, Monte Pança e Monte Joelhos, e os contrafortes mais ao sul era conhecido como os Pés. Haviam passos que contavam essas montanhas, um entre a cabeça e os ombros, onde teria sido o pescoço, e um imediatamente ao sul, Monte Pança. Eram montanhas perigosas, habitadas por criaturas ferozes, trolls da cor de ardósia, silvícolas peludos, homens selvagens perdidos, cabras modestas e gnomos mineradores, eremitas exilados e uma ou outra bruxa moradora no alto de um pico. Essa não era uma das cadeias de montanhas realmente altas da Terra Encantada, como a do Monte Huon, em cujo topo está fora da Fortaleza da Tempestade, mas mesmo assim era uma cordilheira difícil para ser transportada por viajantes solitários. A rainha das bruxas tinha cruzado ao passo sul do Monte Pança há cerca de 2 dias, e agora esperava na abertura do desfiladeiro. Os bodes estavam amarrados a um arbusto espinhento que mastigavam sem entusiasmo. Ela estava sentada na lateral da carrocinha, desatrelada, e amolava suas facas com uma pedra de amolar. As facas eram antiquíssimas, os cabos feitos de osso, enquanto as lâminas eram de vidro vulcânico, lascado e preto como azeviche, com formas de flocos brancos de neve imobilizados para sempre na obsidiana. Eram 2, a menor, um cutelo pesado e resistente, com a lâmina de machadinha para abrir a caixa torácica, esquartejar e picar. A outra, como uma lâmina comprida, semelhante a uma adaga para extrair o coração. Quando as facas estavam tão afiadas que ela poderia ter passado qualquer uma das 2 por seu pescoço, e você não teria sentido mais do que o toque de um levíssimo fio de cabelo, enquanto o calor de seu sangue vital se espalhava, escapando de mansinho, a rainha das bruxas as guardou e começou os preparativos. Aproximou-se dos bodes e murmurou uma palavra poderosa para cada um deles. Ali onde estavam os bodes, agora viam-se um homem com um cavanhaque branco e uma moça de olhos opacos e ar de menino. Eles nada disseram. A feiticeira se agachou junto da carrocinha e sussurrou algumas palavras. Nada aconteceu com a carroça e a bruxa, com raiva, bateu o pé na rocha. Estou ficando velha, disse ela aos 2 criados. Em resposta, eles nada disseram. Não deram a menor indicação de sequer terem compreendido o que ela dizia. Os objetos inanimados sempre foram mais difíceis de transformar do que as criaturas animadas. É que a alma é mais antiga, mais estúpida e mais difícil de convencer. Ai, se eu tivesse de volta minha verdadeira juventude. Ora, no início dos tempos eu podia transformar montanhas em mares e nuvens em palácios. Podia povoar cidades com os seixos de uma praia. Quem me dera voltar a ser jovem.
Ela suspirou e ergueu a mão. Uma chama azul bruxuleou em torno de seus dedos por um instante, e então, quando baixou a mão e se curvou para tocar na carrocinha, o fogo desapareceu. A rainha das bruxas se impertigou. Agora havia mechas grisalhas em seu cabelo negro, as bolsas escuras embaixo dos seus olhos, mas a carrocinha tinha desaparecido, e agora ela se encontrava diante de uma pequena estalagem à beira do passo da montanha. Ouvia-se ao longe um trovão roncar, baixinho, e via-se o piscar distante de relâmpagos. A placa da estalagem balançava e rangia com o vento. Nela estava pintada a figura de uma carrocinha. Vocês dois, disse a bruxa, já para dentro. Ela vem cavalgando para cá e será forçada a passar por este desfiladeiro. Agora só preciso me certificar de que ela entre comigo. Você, disse ela ao homem de cavanhaque branco. É Billy, o dono dessa taberna. Eu serei sua mulher. E essa, ela apontou para a menina de olhos opacos, que um dia tinha sido breves, é nossa filha, a que atende os fregueses. Outro trovão reverberou de lá de cima dos picos, dessa vez mais alto. Daqui a pouco vai começar a chover, disse a bruxa. Vamos preparar a lareira. Tristan sentia a estrela mais adiante, avançando sempre. Também tinha a impressão de que estava ganhando terreno, diminuindo a distância que o separava dela. E, para seu alívio, a carruagem negra continuava a seguir o mesmo trajeto da estrela. Uma hora, quando a estrada se bifurcou, Tristan ficou preocupado com a possibilidade de seguirem pelo caminho errado. Estava disposto a saltar da carruagem e seguir viagem sozinho, caso isso acontecesse. Seu companheiro refreou os cavalos, desceu de qualquer maneira do banco do cocheiro e apanhou as runas. Depois de terminada a consulta, voltou a subir e conduziu a carruagem pelo caminho da esquerda. Se não for muito atrevimento meu querer saber, disse Tristan, posso lhe perguntar em busca de que está viajando? Em busca do meu destino, respondeu o homem, depois de uma breve pausa, e do meu direito de governar. E você? Com meu comportamento ofendi determinada moça, disse Tristan. Quero reparar o meu erro, e no instante em que disse isso, soube que era verdade. O cocheiro grunhiu. O dossel da floresta estava raleando rapidamente. As árvores iam ficando mais esparsas, e Tristan olhou para as montanhas à frente, abafando o grito de espanto. Que montanhas, disse ele. Quando você for mais velho, disse o companheiro de viagem, precisa vir visitar a minha cidadela do alto do penhasco do Monte Huon. Aquilo sim é uma montanha. De lá de cima, podemos olhar para as montanhas lá embaixo, do alto das quais estas, ele fez um gesto indicando as alturas do Monte Pansa ali à frente, não passam de contraforte. Para falar a verdade, disse Tristan, espero passar o resto da minha vida como criador de ovelhas no lugarejo de muralha, porque me parece que já passei por todas as emoções que um homem poderia precisar, seja pelo acontecido com velas e árvores, seja pela moça ou pelo unicórnio, mas aceito o convite com o mesmo espírito com que foi feito, e sou grato por ele. Se você algum dia chegar a visitar a muralha, deve vir à minha casa, e eu lhe darei roupas de lã, queijo de ovelha e todo o ensopado de carneiro que conseguir comer. É muita gentileza sua, disse o cocheiro. O caminho agora estava mais fácil, feito de cascalho prensado e pedras niveladas, e ele estalou o chicote para que os 4 garanhões negros aumentassem a velocidade. Você disse que viu um unicórnio? Tristan estava prestes a contar ao companheiro de viagem tudo sobre o encontro com o unicórnio, mas pensou melhor. Era um animal dos mais nobres, disse simplesmente. Os unicórnios são criaturas da lua, disse o cocheiro. Nunca vi um, mas dizem que eles são servos da lua e fazem o que ela manda. Chegaremos às montanhas antes da próxima noite. Vamos fazer uma parada hoje ao anoitecer. Se quiser, pode dormir dentro da carruagem. Eu mesmo vou dormir do lado da fogueira. Não houve nenhuma mudança no seu tom de voz, mas Tristan soube, com uma certeza que foi ao mesmo tempo súbita e impressionante por sua intensidade, que o homem estava apavorado por algum motivo, morrendo de medo até as profundezas de sua alma. Naquela noite, relâmpagos faiscaram no topo das montanhas. Tristan dormiu no banco de couro do coche, com a cabeça num saco de aveia. Sonhou com fantasmas, com a lua e com as estrelas. A chuva começou ao amanhecer, abruptamente, como se o céu tivesse se transformado em água. Nuvens baixas e cinzentas impediam a visão das montanhas. Na chuva forte, Tristan e o condutor do coche atrelavam os cavalos à carruagem e partiram. Agora, o caminho era só ladeira acima, e os cavalos não conseguiam ir mais rápido do que a passo. Você podia ficar lá dentro, disse o cocheiro. Não faz sentido nós dois nos molharmos. Eles tinham vestido capas de oleado encontrado por baixo do banco do cocheiro.
Seria difícil eu ficar mais molhado do que já estou, disse Tristan. A menos que mergulhasse num rio, prefiro ficar aqui. 2 pares de olhos e 2 pares de mãos podem acabar significando nossa salvação. O companheiro de viagem deu um grunhido e enxugou a chuva dos olhos e da boca com a mão fria e molhada. Você é um bobo, menino, mas sou grato. Ele transferiu as rédeas para a mão esquerda e estendeu à direita. Sou conhecido como Primus, Lord Primus. Tristan Thor, disse ele, sentindo que o homem de algum modo tinha conquistado o direito de saber seu verdadeiro nome. Eles trocaram um aperto de mãos e a chuva caía mais forte. Os cavalos passaram a andar ainda mais devagar à medida que o caminho se transformava num riacho e que a chuva pesada fechava sua visão com a mesma eficácia do mais denso dos nevoeiros. Existe um homem, disse Lord Primus, gritando para ser ouvido com todo o barulho da chuva e com o vento arrancando as palavras de seus lábios. Ele é alto, parece um pouco comigo, porém é mais magro, mais semelhante a um corvo. Seus olhos parecem inocentes e inexpressivos, mas a morte está neles. Ele se chama Septimus, porque foi o 7º filho homem gerado por nosso pai. Se algum dia você ouvir, corra e se esconda. O assunto dele é comigo, mas ele não hesitará em matá-lo se você estiver atrapalhando. Ou talvez ele queira fazer de você seu instrumento para me matar. Uma forte rajada de vento derrubou um balde de chuva pelo pescoço de Tristan abaixo. Parece que é um homem perigosíssimo, disse ele. É o mais perigoso que você chegará a conhecer. Tristan olhava atento e em silêncio para a chuva e a escuridão que se adensava. Estava se tornando mais difícil ver a estrada. Primus voltou a falar. Se você quer saber, tem alguma coisa que não é natural nessa tempestade. Nada natural? Ou mais do que natural, sobrenatural como queira. Espero que haja uma estalagem no caminho. Os cavalos precisam descansar. E para mim até que cairia bem uma cama seca e uma lareira acesa, além de uma boa refeição. Tristan gritou, concordando. Seguiam os 2 estranhos juntos, cada vez mais ensopados. Tristan pensou na estrela e no unicórnio. Àquela altura ela já estaria molhada e com frio. Ficou preocupado com a perna quebrada e pensou em como seu corpo devia estar moído de tanto cavalgar. Era tudo culpa dele. Sentiu-se um desgraçado. Sou a criatura mais infeliz que já existiu, disse ele a Lord Primus quando pararam para alimentar os cavalos com embornais de aveia úmida. Você é jovem e está apaixonado, disse Primus. Todo rapaz em sua posição é o rapaz mais infeliz que já existiu. Tristan se perguntou como Lord Primus poderia ter adivinhado a existência de Victoria Forest. Ele se imaginou relatando suas aventuras para ela lá na muralha, diante da lareira acesa na sala de visitas, mas de algum modo todas as suas histórias pareciam um pouco sem graça. O crepúsculo naquele dia parecia ter começado de manhã cedo, e agora o céu estava quase negro. O caminho continuava em subida, a chuva dava uma trégua de alguns momentos e depois voltava a cair mais pesada que antes. Aquilo é uma luz? Perguntou Tristan. Não estou vendo nada. Vai ver que é um fogo fato, ou talvez raios, respondeu Primus. Mas, quando fizeram uma curva na estrada, ele prosseguiu. Eu estava errado, é mesmo uma luz. Muito bem, meu rapaz. Mas existe muita maldade nessas montanhas. Devemos apenas torcer para que sejam amáveis. Os cavalos pareceram ganhar novas forças agora que o destino estava à vista. Um relâmpago revelou as montanhas que se erguiam íngremes de cada lado do caminho. Que sorte! Disse Primus com sua voz de baixo retumbando como trovão. É uma estalagem.